E aí quem são então os palestinos, se não são os descendentes das 7 nações destruídas por Josué? Quem são os palestinos hoje? O povo que ocupava a faixa de Gaza no período bíblico eram os filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Israel. E o que os filisteus faziam? Sempre investiam para destruir Israel. Golias, que Davi venceu, era um filisteu. Então os filisteus eram o povo da faixa de Gaza, aquilo pertencia a ele. Só que Davi impôs pesadas derrotas aos filisteus, eles ficaram extremamente limitados. No reinado de Nabucodonosor, os judeus foram levados cativos, mas os filisteus também. E lá na Babilônia, Nabucodonosor fez com que eles fossem exterminados. Eles sofreram a sua destruição final, os filisteus, em Nabucodonosor, na Babilônia. Não houve esse regresso para a terra como aconteceu com os judeus. Então, quem são os moradores da Palestina hoje? São árabes oriundos do período do Império Turco Otomano, trazidos pelos turcos otomanos de outros países árabes, como a Arábia Saudita, Síria e outros, e que estão ali desde 1300 a.C. E a faixa de Gaza? A quem pertence a faixa de Gaza? Por que está essa briga agora em relação à faixa de Gaza? De 48 a 67, a faixa de Gaza pertencia ao Egito. Não pertencia nem a Israel, nem aos palestinos, pertencia ao Egito. Só que houve uma guerra de 6 dias. Israel assume, então, essa área toda, inclusive a península do Sinai, ele avança bem para cima do Egito, tanto para cima do Egito quanto para cima da Síria, nas colinas de Golã. E aí o que a gente descobre? Que o Egito, então, está ali comandando Israel. Israel vai e conquista a terra da península e conquista a faixa de Gaza de volta. Então os judeus voltaram a morar na faixa de Gaza. Só em 2005, nesse ano, Israel, para negociar a paz, retira os judeus da faixa de Gaza. Tinha 9.000 judeus residindo na faixa de Gaza, que muitos deles foram tirados de lá à força, para que não houvesse nenhuma presença de judeus na faixa de Gaza, para que uma tentativa de acordos de paz. Então, os palestinos que habitam Gaza foi só de 2005 para cá. Onde surge Hamas? Hamas já era esse grupo político extremista. Há uma eleição em 2006 na faixa de Gaza. Quando e o Hamas Israel saiu lá? Em 2006, agora. 17 anos atrás. E aí, então, a gente tem uma eleição que o Hamas acaba vencendo. E o que o Hamas passa a fazer? Ele passa a usar a faixa de Gaza para atacar Israel. Com morteiro, ele faz túneis que saem na região de Israel para ter sequestradores, para lançar terroristas, homens-bombas. Então Israel é manchada, é marcada com atos terroristas terríveis. Uma vez explodiram o McDonald's de Jerusalém, na Ben Yehuda, que é uma avenida principal lá. Então sempre foi isso. Sempre que Israel bobeou, eles conseguiam entrar e aí era bomba explodindo, assassinato, morte. E como essa, foi dia 7, né? Como essa... Nunca teve, né? Nunca teve. Essa foi assustadora. Tantos judeus morrendo no mesmo dia, né? Um ataque por ar, pela terra e pelo mar, né? Pelo ar, pela terra e pelo mar. E de forma tão sádica. Foi um negócio que assustou de verdade. Então o que a gente percebe, Vilela, é isso. O povo de Israel nunca começou uma guerra. O povo de Israel só se defendeu. Só que a narrativa e a mídia... parte da mídia oficial, ela se dedica a construir narrativas que coloquem a opinião pública contra Israel. Então você vê hoje pessoas saindo para as ruas, não é para defender os palestinos, mas é para falar que o Hamas estava certo em fazer o que fez. Então, onde é que esse mundo está chegando? Cadê a humanidade dos seres humanos? Só voltou a pichar... estabelecimento judeu com a estrela de Davi para marcar os caras como fazia no nazismo. Cara. Então esse antissemitismo, ele nesse final de era vai voltar com força total. E com outras camadas, né? Com outras narrativas para encobrir uma coisa que ninguém aceita mais, né? Exatamente. Então que narrativa é essa? Olha a resposta desproporcional de Israel ao ataque de Hamas. Olha aqui, ó. Vocês viram que agora explodiu um míssil lá que falaram que foi Israel que lançou? No hospital. No hospital. Que não era nem hospital, foi num estacionamento, né? Que não foi Israel.
Ninguém prova que foi Israel. Vê o que estão falando agora. Ninguém parece que prova não foi que foi Israel. Parece que não foi no hospital exatamente. Mas qual é a narrativa? Olha quem são os judeus. Eles explodiram o nosso hospital. Eles estão matando crianças, então a narrativa vai ser essa. A guerra agora é essa, é guerra de narrativa. Então você vai ver tanto os judeus se posicionando, se manifestando, contando a história deles, e você vai ver os defensores do Islã e do Hamas contando o lado deles. Deixando claro mais uma vez que os palestinos têm direito a uma terra, a um lugar. Óbvio que sim. Os palestinos não são terroristas, o problema é Hamas e os grupos extremistas. Como eu já citei, a grande maioria dos islâmicos não concorda em nada com os grupos terroristas. No Líbano, 100% discorda. Vê as mais atuais aí, o que estão falando? Eles ainda estão tentando descobrir entre a jihad islâmica, né, se ainda houve aquele problema, a confusão do problema do míssil, ainda estão apurando quem de fato mandou.